Sistemas construtivos, vamos lá, deixar bem claro aqui a importância de a gente entender e também, tá? Esse é o ponto-chave, do mais simples até o mais tecnológico. A gente precisa ter os projetos específicos desses sistemas construtivos, tá? Que são os projetos de engenharia, de estrutura, né? De cálculo estrutural, ok? E também, né, como a gente sempre fala nos outros vídeos, os projetos complementares, elétrica, hidráulica, ar-condicionado e assim por diante, energia solar e tudo mais, ok? Vamos lá então, ó. Lembrando, do mais simples ao mais tecnológico, assim dizendo, precisa de um profissional específico ali para calcular ele, ok? Então, olha só, tem alguns deles aqui, tá? Os que a gente mais vê aí no mercado, certo? Convencional, estrutura metálica, ICF, steel frame, wall frame, tá? Esses dois aqui tem uma similaridade, né? Um trabalha com metal e o outro trabalha com madeira, mas o sistema estrutural deles são bem parecidos, tá? Modular, esse está entrando bem forte, né? Esses três aqui estão entrando bem fortes no mercado. O pré-moldado, que a gente vê muito para galpões industriais, né? E aí eu vou tentar explicar aqui rapidamente o porquê não se usa muito para residência e tal. Alvenaria estrutural, bem conhecido, bem difundido também, porém precisa ali de um profissional para acompanhar e é todo paginado, tem um cálculo todo específico, ok? Vamos lá, o convencional. O que é o convencional, né? Quando você escutar esse sistema convencional, é o sistema que a gente mais vê, assim dizendo, no mercado, que tem uns pilares, né? Aqueles pilares, um em cada canto, a viga superior, o fechamento naquele bloco convencional que a gente vê de cerâmica, né? Marrom, depois vem o chapisco, o embolso, reboco e a pintura ali para finalizar aquele sistema, ok? O que acontece, gente? Esse sistema aqui é o mais utilizado, o mais convencional, mas é o que mais nos dá trabalho, né? Assim dizendo. Porém, é muito utilizado, por quê? Porque é do conhecimento popular, assim dizendo. Mesmo a gente tendo conhecimento popular, não conseguimos executar assim um projeto estrutural específico, tá? É que está na boca aí dos executores, dos pedreiros aí, né? Tá já no métier deles assim, executar já por experiência, porém sempre tenha um projeto estrutural, ok? Né? Não duvide, assim dizendo, da ação do vento, não duvide ali do seu solo também, então preste muita atenção. Estrutura metálica, ele é bem semelhante à estrutura convencional, né? No sistema de armar essa estrutura, porém ele é feito de perfis metálicos. Esses perfis metálicos têm várias dimensões, vários modelos, né? Pode ser quadrado, pode ser U, pode ser uma que a gente chama de vigaí, tá? Também muito utilizado, onde a gente consegue encaixar parte do sistema convencional, ou seja, fechamento de alvenaria, depois rebocar, depois revestir, tá? A chave ali para esse produto, né? Assim dizendo, para esse conceito, essa estrutura ser protegida, né? Porque ela é uma estrutura metálica, então ela não pode ficar na ação do tempo, ou seja, né, ela tem que ser revestida, tá? Como o sistema convencional também, né, que tem estrutura metálica, armação interna metálica, porém, né, se ela tem contato com a água, acaba estragando justamente o metal, que é a parte principal assim, né, da composição dessa estrutura, ok? Esse sistema aqui, dependendo do tamanho dessa edificação, a gente não consegue executar ele, né, em uma obra de uma maneira mais convencional, erguendo essas vigas ou colocando essas vigas ali, um pedreiro consegue colocar. Dependendo do tamanho dessas vigas, precisa de um equipamento, tipo um caminhão muque, né, um guindaste para colocar essas peças metálicas, porque são muito pesadas, ok? Então é um pouquinho mais difícil de se trabalhar com ela nesse sentido, certo? E precisa muito de um projeto muito bem específico, porque ele sai da mesa do engenheiro com as medidas certas, tá? Em milímetros para corte e às vezes até para dobra desse material, ok? ICF, que sistema que é esse? Você já viu aí, digita aí, casa de isopor,
Ou, por exemplo, formas de isopor para construção de residência. Você vai, né, residência ou edificações, né? Você vai achar ali dois tipos, tá? Um dos tipos são formas mesmo, você monta essa forma como se fosse um Lego, esse conjunto de formas até o nível do seu pé direito, o nível da sua laje, e depois você enche de concreto. Vai ferro nessa estrutura? Vai, o ferro convencional, né, que a gente usa aqui na construção convencional, de pilar e viga, só que vai um pouco menos de ferro. Ele é bem semelhante à alvenaria estrutural, que vai aqueles ferros em linha, né, o que a gente chama de grout, né, que vai ser grauteado. Porém, ele forma uma grande cortina de concreto, ok? Então, se você entender um pouquinho do sistema estrutural de concreto, né, a gente vê muito concreto aparente, né, que é o concreto armado, ele vai se assemelhar ao concreto armado, ok? Esse sistema também precisa de um projeto bem específico, que todas as paredes são estruturais, ok? E você compra essas formas de um fabricante. O outro modelo que a gente vê de ICF, que são casas de isopor, se você procurar casa de isopor aí, ele muda um pouquinho a forma. Então ele tem um miolo de isopor, aí depois ele tem uma tela estrutural fora, e você, com uma espécie de uma máquina, né, injeta esse concreto, né, lança esse concreto em toda essa superfície que é a parede e forma a parede. Os dois sistemas são seguros, tá, gente? Todos esses sistemas aqui, só um adendo aqui, todos eles são homologados, ok? Em alguns casos, tem alguns locais que não podem ser, alguns condomínios, por exemplo, a gente não pode executar ainda casas de madeira, por exemplo, que é o wood frame. Porém, todos eles são homologados, ok? Vamos lá, agora a gente vai entrar no steel frame e wood frame. O sistema é bem parecido na maneira estrutural dele. Até se você olhar os perfis de steel frame, que é metal, e o perfil do wood frame, que é madeira, são bem semelhantes. O que acontece? Eles fazem um perfil, né, uma estrutura de madeira, e depois eles vêm fechando com chapas. Aí vem camadas, né? Chapa de madeira, chapa de drywall, chapa de placa cimentícia, ou revestimento em, por exemplo, telha metálica externamente. Olha só, onde você vai encontrar muito isso aqui, ó. Se você assistir aí, né, as reformas americanas, lá, o Discovery Home Hell, né, você vê muito eles quebrando e fazendo no sistema wood frame. Tem casas feitas com aquele esqueleto de madeira, você digita aí, né, steel frame ou wood frame, você vai ver bastante edificações com aquele esqueleto, né, metálico ou de madeira, e depois eles vêm fechando. Esse sistema tem uma história bem curiosa, né? Por que ele surgiu? Ele surgiu após guerra, ok? E eles tinham, né, os americanos tinham que fazer muito rápido as edificações, então não dava para ficar empilhando tijolo, sacou? Como a gente faz aqui ainda. E aí tiveram que fazer isso industrial. Então, vocês vão ver desses sistemas aqui que são montados, né? Algumas empresas montam fora os painéis, ou seja, que eles chamam de painelizado, né? Que a parede inteira, já com abertura de janela, com os conduítes, ela está praticamente pronta, leva para a obra, encaixa no local, né? Na fundação, ou a gente chama de radier, né? Encaixa no radier e parafusa uma parede na outra e está montado. Depois põe o telhado, já vem praticamente pronta, ok? Então você vai ver a similaridade desses dois sistemas. O modular, que também está entrando agora, a gente vê algumas casas em containers, né? Você vai se assemelhar um pouquinho ali quando você procurar o modular. O que acontece? São casas feitas realmente fora do canteiro de obra, em fábricas, e ela chega prontinha lá no seu terreno. E aí você vai lá, só conecta ela lá na sua fundação, liga lá a elétrica e a hidráulica e boa, tá pronta já. O que acontece com esse sistema? Tem que ter um projeto muito redondinho, e como é uma fabricação, imagine como se fosse uma fabricação, uma linha de fabricação de carros, ok? Personalizada, claro, com o que você quer. Esse sistema você pode comprar, por exemplo, estou comprando uma sala, estou comprando uma cozinha, estou comprando, né, um ambiente, né, uma suíte, por exemplo, né, que tem um quarto e o banheiro. Então você pode moldar isso na sua casa, né? Ele segue algumas medidas, tá? Eles procuram trabalhar nessa medida, que é aquela medida de
3 por 6, tá? 18 metros quadrados, um pouco menos às vezes, né? 2,5 por 6, tal. Por quê? Porque realmente eles precisam levar, né, em cima de um caminhão essa casa, né, esse módulo, assim dizendo, para encaixar lá. Então, o que você precisa prestar atenção, é possível, por exemplo, no seu terreno ter um muque que descarregue nesse local, tem rede elétrica, porque você vai usar o equipamento, né, esse muque, esse grande braço aí esse grande equipamento, né, para colocar essa casa no seu local, tem espaço. Então, algumas avaliações são feitas, porém ele também pode se assemelhar ao steel frame, onde eles montam em partes, levam, né, essa casa desmontada e depois só montam no local. Mas entendo assim, é como se fosse uma linha de fabricação, ok? Pré-moldado, esse sistema a gente vê muito na construção de galpões, né, grandes galpões industriais. É o pré-moldado de concreto. A gente vê residências construídas nesse sistema, é um pouco raro. Por quê? Vou explicar uma coisa. O concreto, nossa, perto desses sistemas aqui, é pesado demais, né? Essa é uma das questões. A outra questão é o seguinte, a gente precisa de uma grande série, né, daquele produto, ou seja, daquele modelo para ser construída. Então, se você tem um projeto personalizado de uma residência, para você parar a linha de produção, isso aqui é uma linha de produção, você parar a linha de produção para construir uma residência que tem vários cômodos, né, esses ambientes são de tamanhos diferentes, fica inviável praticamente. Tá? Então, por isso que você vê ele em construção de shopping, em construção de galpões, né, de salões comerciais. Por quê? Porque é uma repetição de pilares e vigas, e até, né, até de coberturas, de paredes. Então ele tem grande quantidade. Aí sim compensa para aqueles que fabricam, né, esse molde, eles fazem realmente uma forma de pilar, né, ou de viga, naquele modelo, como a gente faz do convencional, né? O pedreiro não faz na obra lá aquela forma, aquela caixaria, realmente é dessa forma, ele faz essa caixaria com os ferros lá, tudo calculado, lógico, e aí ele concreta na fábrica, espera secar, curar, depois ele transporta, leva para o canteiro de obra e só ergue, né? Só isso lá no canteiro de obra e vai posicionando isso, ok? Posicionando, né, aqueles elementos, ok? Esses elementos pré-moldados. A gente vê, por que a gente vê muito, né, nos galpões? Justamente por conta dessa grande quantidade, né, essa repetição, e eles precisam ter essa demanda para conseguir fazer. Os elementos são pesados, os elementos são grandes, né, precisa ser de peça grande, né, a gente está falando de construção em concreto, e a gente não consegue, por exemplo, fazer tão estreito, né, assim dizendo. Por quê? Porque a própria peça é pesada, né, o próprio peso, né, dele, né, em si. Imagina uma parede feita de concreto, ela é muito, muito mais pesada do que uma parede de steel frame ou de wood frame, por exemplo. E no caso da alvenaria convencional, né, você fala assim, mas e a alvenaria convencional também tem o peso. Porém, a gente vem com blocos, né, e a gente vai montando essa parede no local. Então, muda a temática, ok? Né, o transporte, tem a questão de transporte, a questão, né, de tudo aquilo, né, de equipamentos específicos. Então, para uma residência acaba ficando inviável, mas tem sim, tá, ok? Casas sendo feitas de pré-moldado, empresas que fazem residências de pré-moldado, ok? Alvenaria estrutural é aquela alvenaria que você vê de bloco, aquele bloco de concreto. Porém, presta muita atenção, existe um bloco de concreto, que é o de vedação, e o bloco de concreto, que é o estrutural, ok? O estrutural, ele é calculado para a execução de projetos, né, até de grande porte. A gente vê prédios de mais de 18 andares feito nessa alvenaria. Esse bloco específico de concreto estrutural, ele aguenta uma resistência X lá calculada, certo? Para o projeto, por isso que é super importante ter os projetos, e também vai, né, a ferragem necessária ali para que suporte as cargas, né, de vento, de torção, etc. Ok? O que acontece no alvenaria estrutural? Ele vai se assemelhar, por exemplo, ao ICF, porque ele forma como se fosse uma malha, uma cortina de concreto, ok? Não é
né, como muitos pensam que é alvenaria convencional. Tem que ser um pessoal bem específico para executar isso, porque, né, se você não... o bloco em si, né, estrutural, ele não se autossuporta. É uma composição, por exemplo, do bloco estrutural, de pontos de grauteamento, né, onde a gente vai encher esse bloco de concreto, também os ferros, né, que a gente chama os ferros de grauteado, né, na vertical. Então ele forma realmente uma malha de concreto, ok? No próximo vídeo a gente vai finalizar aqui essa etapa, né, de uma construção, para a gente entender no geral ali tudo que a gente precisa saber sobre, né, tudo que a gente precisa saber sobre construção de uma edificação, ok? Falando assim, os documentos necessários para aprovação de um projeto, certo? Tem um vídeo, né, onde eu falei sobre os projetos de uma obra. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre como eu obtenho, né, a licença da prefeitura, né, o alvará de construção, para me iniciar a minha obra, ok? Um grande abraço, te espero lá.